filho, que o Senhor use a vida do teu filho nessa noite para falar aos nossos corações. Muito obrigado pela disponibilidade do coração dele e nos abençoar essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. E aí você faz as suas apresentações. Obrigado. Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vocês estão desanimados por quê? Eu vou falar de novo. Vamos lá de novo? A paz do Senhor Jesus. Vocês são meio assembleianos, porque eu falei a paz do Senhor Jesus, vocês falaram mais forte. Quando eu falei graça e paz, vocês não falaram tanto. Brincadeira, meus irmãos. Bom, Mauro, obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. É fórum, conferência, simpósio, seminário, congresso, o que é? É tudo junto. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando de um tema tão instigante para mim. Desde 2002, estava fazendo seminário teológico em Curitiba, sou curitibano, estou no Rio há 6 anos, e no seminário, um amigo em comum, inclusive, pastor Cícero Bezerra, começou a nos provocar sobre a missão na cidade, a missão integral e tantos outros aspectos da missão de Deus. E nesse tempo eu estava assumindo uma congregação abandonada no fim de Curitiba, quer dizer, nem era Curitiba, Piraquara, uma cidade dormitório, difícil, numa invasão. E eu cheguei lá com 21 anos de idade, sem saber o que fazer, sem dinheiro. Uma semana de culto, a igreja caiu, uma tempestade, e a igreja caiu, abriu as paredes, e o teto desceu. O povo foi embora, ficou eu, a minha esposa, meu filho pequenininho na época, e foi um grande desafio, e mais 3 pessoas na igreja. Mas Deus foi nos dando estratégias de como trabalhar a missão de Deus naquele lugar, e graças a Deus, a igreja foi constituída, e Deus honrou aquele trabalho, porque a glória é sempre dele, não é nossa, nós somos só servos que estamos a serviço desse rei. Então esse é um tema que eu amo, que eu gosto muito, e por isso que escrevo alguns livros nessa área, e sempre que posso estou pregando nessa área. Bom, eu sou o Assir, sou casado com a Tânia, fazemos 20 anos de casamento agora, no dia 26 de junho, semana que vem. Tenho 2 filhos, minha filha tem 18 anos, meu filho tem 19 anos. Eu sou curitibano, como já falei, sou da Sociedade Bíblica do Brasil, comecei na SBB em Curitiba, depois fui para Porto Alegre, depois fui para Belém, fiquei 5 anos lá na região de Belém, e estou aqui agora, há 6 anos já no Rio de Janeiro, tentando falar X, Jesus, ainda não deu certo, mas uma hora eu chego. Quando eu vou para lá, ele já disse que eu já estou meio carioca, né? Não sei se é isso mesmo, mas tudo bem. E sou pastor aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio, na Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja do pastor Paulo César Brito. Acho que eu falei tudo. Abra a tua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Bom ver os irmãos de Arenas, Deus abençoe vocês, são sempre bem-vindos. Aliás, nesse mesmo período eu comecei a me envolver em Curitiba na Repaz, que era a Rede Evangélica Paranaense de Assistência Social, de Ação Social. Eu também iniciei a Repaz em Belém, deixei lá, não sei se ainda continua, perdi o contato, mas espero que estejam lá trabalhando. Amém? Todos acharam? Você trouxe a sua Bíblia? Eu trabalho na Sociedade Bíblica, eu tenho que perguntar, né, gente? Você trouxe sua Bíblia, sim ou não? Não é o celular, não. Eu também tenho várias Bíblias aqui, é a Bíblia mesmo. Tá bom? Lucas capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler numa tradução que nós lançamos há pouco tempo. Na verdade, é uma revisão da Almeida Revista e Atualizada. Se tornou a nova Almeida Atualizada. Eu estou usando esse texto agora, e eu vou ler nessa tradução, talvez esteja um pouco diferente da sua Bíblia, mas a mensagem é a mesma. Diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Em seguida, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado.
Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém, gente? Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Meus irmãos, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles apresentam o ministério de Jesus, a parte da vida de Jesus, não toda a vida, não são biográficos, mas tem um foco, o foco é o ministério de Jesus. E para apresentar o ministério de Jesus, cada um desses evangelistas dá uma ênfase, alguns de um aspecto, outros no outro. Marcos é mais direto, Lucas é mais detalhista, e assim a gente vai tendo um panorama do que foi o ministério de Jesus. Mateus e Lucas, especificamente, apresentam o início do ministério de Jesus da mesma forma, ambos no capítulo 4, inclusive. Jesus é batizado por João. Depois de ser batizado por João, ele é tentado no deserto pelo diabo, e depois de ser tentado pelo diabo, ele inicia de fato o seu ministério público, que durou cerca de 3 anos. Essa é a dinâmica desse início. Então aqui o que nós lemos é o que, na perspectiva lucana e de Mateus também, é o início do ministério de Jesus. Aqui nesse texto nós temos as bases do que foi o fundamento, a ênfase que Jesus deu em sua caminhada. Então esse texto tem algo a nos falar sobre a missão de Deus, sobre o ministério de Jesus e sobre como ele realizou esse ministério. Nesse contexto especificamente, a gente está lendo que Jesus, ele, depois de ser tentado pelo diabo, ele vai para a Galileia. Aqui já tem algo para nós. Porque a Galileia, eu fico imaginando se eu estivesse pensando em marketing religioso, eu iria iniciar meu ministério no templo em Jerusalém. A capital religiosa de Israel e de boa parte do mundo daquela época. Ali em Jerusalém, talvez se não me deixasse entrar lá dentro, porque era uma mensagem radical, diferente, eu talvez iniciaria ali na parte externa, na escadaria, na frente do templo, em algum lugar ali naquela dinâmica. Mas Jesus fez uma outra opção. Jesus fez a opção pela Galileia. E justamente porque a Galileia constituía um grande povoado da época. Flávio Josefo nos diz que a Galileia era formada na época por cerca de 240 cidades, aldeias e vilas. Então tinha muita gente, muito local, era um local de tráfego, muita gente passava, vinha, ia para a região da Arábia e assim por diante. Então, ali era um lugar estratégico para Jesus começar o seu ministério, e essa é a opção de Jesus. Depois eu vou me referir a um outro aspecto dele ter escolhido a Galileia, mas isso já vale para a gente ter uma ideia. E o texto bíblico diz que ele chega em Nazaré. Nazaré é a sua cidade. Sabe onde você cresceu? Eu cresci em Curitiba. Quando eu chego lá, ninguém me conhece por Assir, me conhece por Júnior. Lá me conhecem da forma como eu cresci, no dia a dia. É assim que está acontecendo com Jesus. Ele chega em Nazaré, as pessoas reconhecem ele, chegou um nazareno. Afinal, Nazaré tinha naquela época cerca de 400 a 600 pessoas, possivelmente. Então era um pequeno vilarejo. Alguns dizem que a cidade dava de 1 quilômetro ao outro, até uma ponta da cidade, até o cemitério, que é a parte externa, tinha 1 quilômetro, ou seja, é um pequeno vilarejo, pouca gente, todo mundo conhece, num ambiente de 400, 500 pessoas. Então Jesus é conhecido. Só que mais do que isso, o que está acontecendo aqui, é que a fama dele já está se espalhando. É que quem ele era já começa a ser maior do que aquilo que ele diz. Então, quando ele chega em Nazaré, ele é convidado, e vai à sinagoga, como diz o texto, seu costume, ele é convidado para ler uma parte das escrituras sagradas naquele dia. A sinagoga, ela surgiu no contexto do cativeiro babilônico.
O povo ficou sem templo e queria um lugar para adorar. Nessa época de Jesus, alguns comentaristas bíblicos dizem que existia 400 sinagogas só em Jerusalém, para você ter uma ideia. O quanto o povo dava importância. Jesus usou a sinagoga, Paulo usou a sinagoga, os apóstolos usaram a sinagoga como uma estratégia de evangelização. Quando eram expulsos, iam para as casas. Mas a estratégia inicial era a sinagoga. E Jesus então chega na sinagoga, eu começo a imaginar essa cena, ele chega, as pessoas reconhecem que ele chegou ali. O cenário de uma sinagoga é muito simples, eu não sei se você já entrou, até hoje algumas mantêm a tradição desde essa época. É um local simples, onde tem num canto os rolos do livro da lei, para se ler a lei, um pequeno púlpito como esse, chamado de Tebá, onde alguém lê principalmente 3 partes das Escrituras: a Torá, o Pentateuco, lê uma parte dos escritos, Salmos, Provérbios, entre outros textos, e uma porção profética. O texto bíblico nos diz que quando Jesus chegou em Nazaré, nessa sinagoga, ele foi convidado a ler a perícope profética do dia, o Haftará do dia. Alguns dizem que Jesus escolheu o texto, outros acreditam que esse texto era o texto escalado, programado, agendado para o dia. Eu particularmente acredito que era uma leitura sequencial, então era o texto do dia, e era o texto escolhido a dedo por Deus para que Jesus lesse naquele momento. Estava tudo no plano, dentro da soberania dele. Vai comigo, em Nazaré, 2000 anos atrás. Jesus entra, é reconhecido, o presidente da sinagoga o reconhece e o convida. Ele poderia convidar um mestre da lei para ler e explicar as Escrituras. Jesus é convidado a ler. E ele começa a ler então o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que nós lemos aqui entre o versículo 18 e o versículo 19. Agora, eu fico imaginando, eu queria estar lá para ver esse negócio, gente. Porque essa leitura ela era realizada. Aquele povo conhecia o profeta Isaías, conhecia a porção profética, mas eles não conheciam a explicação que viria a partir daquela explicação, daquela leitura, melhor dizendo. Quando Jesus termina de ler, todo mundo para e fica olhando para ele, e de repente ele não vai dar uma explicação plausível para aquele momento, que era uma explicação dizendo assim: olha, quando o Messias chegar, o Messias vai proporcionar que evangelize os pobres, que os cativos sejam libertos, que os cegos possam ver, que as pessoas tenham liberdade, que os oprimidos se livrem. Vai acontecer, é no futuro, está apontando para o futuro. Não, Jesus olha para eles e diz assim: hoje está se cumprindo as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. O reino de Deus rompeu, o Messias chegou, eu sou o Messias, a história está mudando. É isso que está acontecendo nesse texto. Então aqui Jesus define as bases de um ministério urbano, porque Jesus não fez a opção pelo templo, ainda que ele tenha ido ao templo algumas vezes, ainda que ele tenha ido à sinagoga algumas vezes. Aqui nós temos a opção de Jesus. O ministério de Jesus era um ministério que apontava para o reino, revelando o reino de Deus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, e é isso que Jesus começa a fazer aqui em Nazaré. Eu quero destacar, cadê o relógio? 3 lições desse texto. Só fiz isso como uma introdução, mas vamos para o texto agora. Tem 3 aspectos que me chamam a atenção nesse texto, além de outros, mas para esse dia, para esse contexto, eu quero destacar. Se nós queremos realizar uma missão urbana, o que eu devo pensar que Jesus pensou nesse contexto? O que eu tenho que escolher que Jesus escolheu? E aqui nós temos 3 lições. A primeira delas está no versículo 17, que diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro. Se você quer realizar uma missão urbana, eficaz e relevante, que glorifica a Deus, você precisa fazer a mesma escolha que Jesus. Toda a missão de Deus, ela tem base não na minha vontade, naquilo que eu acho, naquilo que eu creio, na minha denominação, na minha história. Toda a missão de Deus está firmada nas Escrituras. Aqui está o maior livro missionário de todos os tempos. A Bíblia, a palavra de Deus, é a referência. Aliás, Jesus é o verbo, é a palavra que lê as Escrituras. Olha que sensação isso.
É a palavra encarnada, lendo a palavra escrita. Jesus inicia o seu ministério sob a inspiração da palavra de Deus. Aliás, mais do que isso, o seu ministério era o cumprimento da palavra de Deus. O que ele estava lendo era o que estava se cumprindo naquele dia. A palavra de Deus é o seu referencial de missão. A palavra de Deus é o seu referencial de comportamento. A palavra de Deus é o seu referencial de vida. E é por isso que Jesus, em todo o seu ministério, ele apontava para as Escrituras. Desde Mateus até João, a gente vê Jesus apontando para as Escrituras, porque é na palavra de Deus que nós encontramos o modelo de missão que Deus quer para as nossas vidas. Tem gente que está invertendo essa ordem. Tem gente que está criando método. Eu não sou contra método, eu sou favorável a método, eu desenvolvo método, eu acho que métodos são importantes, sistemas são importantes, ambiente é importante, estrutura é importante, uma boa música é importante, tudo é muito importante, mas a referência para quem quer realizar a missão de Deus nos dias de hoje não são os métodos, eles são exteriores. A principal referência que deve mover a minha vida, que deve me impulsionar para a missão, não é a denominação, não é o sucesso, não é a minha regra, não é o que eu acho ou o que eu não acho. O que deve me impulsionar para a missão é o que a palavra de Deus está mexendo dentro do meu coração. É isso. É a palavra de Deus que é a base. Agora veja o seguinte. Jesus é a palavra. Ele precisava ler a palavra? Sim ou não? João diz que ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado, é a palavra encarnada, ou seja, a plenitude da palavra está nele, a palavra é por causa dele. Jesus, em tese, ele não precisava ler as Escrituras, mas ele deu o exemplo, ele mostrou o modelo. É claro que ele se torna uma chave hermenêutica. Eu interpreto toda a Escritura a partir de Jesus, a partir do que ele ensinou e do que ele disse, mas ele nos deu exemplo apontando para a importância e para o lugar da palavra de Deus. Agora, a questão é onde nós estamos buscando inspiração para a nossa missão. O que te motiva? O que mexe com você que lhe faz ir para a missão? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu sonho, eu sou filho de pastor, cresci na igreja, nasci no hospital, mas logo fui para a igreja. Deixa eu explicar, né, gente? Hoje em dia é melhor explicar. Eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu ouvia meu pai pregando, fita cassete ainda, tem gente que não sabe o que é isso, mas isso um dia existiu. Jovens, isso um dia existiu. Fita cassete, era um negocinho que você tinha que rebobinar com a caneta, assim. Às vezes arrebentava, a gente tinha que pegar o durex e colar, para não perder toda a fita. Eu lembro que eu tinha, e o meu foco, ele era um foco denominacional. Eu era de uma denominação em Curitiba, eu queria, eu vou um dia levar a minha denominação. Não estou dizendo que isso é ruim, mas é o foco errado. É a motivação errada. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu trabalho na Sociedade Bíblica desde 2004, e o que eu tenho visto é que a igreja evangélica brasileira, ela está perdendo o seu foco de missão, porque ela está cada vez mais distante das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, esses dias eu participei de uma celebração, Está gravando, né? Tá. Eu participei de um negócio aí... o aniversário de uma igreja, de uma denominação, em que a Bíblia não foi lida uma vez, em 3, 4 horas de programação. Nem na pregação a Bíblia foi lida. E eu já fui em tantos lugares, em que a Bíblia perdeu o seu lugar, a palavra de Deus perdeu o seu lugar. Veja, eu sou músico, eu toco, a minha esposa canta, eu cresci no ministério de louvor, mas às vezes a música tomou o lugar da pregação, o show tomou o lugar da palavra de Deus, os métodos, a estratégia tomou o lugar, e é por isso que nós estamos vivendo uma igreja que não ama a missão, que não ama mais evangelizar, que não ama mais olhar para o pecador e querer resgatar ele, que não quer abrir mão da sua vida, como o nosso irmão bancário fez, como o outro está indo lá para a Indonésia. Por quê? Porque está preso
preso nos métodos, sistemas e opções que a igreja atual oferece. Eu queria que você desse glória a Deus. Nós precisamos resgatar. Um instituto nos Estados Unidos fez uma pesquisa e constatou algo que a gente já constata no Brasil há muito tempo. Um negócio chamado analfabetismo bíblico. Sabe o que esse instituto constatou? Que a maioria das pessoas, 12% das pessoas, acreditam que Joana d'Arc era esposa de Noé. É isso aí. Sodoma e Gomorra são marido e mulher. Billy Graham escreveu o Sermão do Monte. Gente, tudo isso é fonte, é uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Em um momento de escolha de candidato ao ministério pastoral, dentro de uma denominação lá nos Estados Unidos, foi solicitado que alguém abrisse a Bíblia no livro de Sofonias. E alguém levantou e disse, esse livro é apócrifo, não está no nosso cânon, não. Essa é a realidade. Os aplicativos de Bíblia, a Sociedade Bíblica tem os deles, e nós apoiamos que se tenha, que se distribua, mas sabe o que teve que fazer? Teve que colocar os livros em ordem alfabética. Tem também a opção tradicional, Gênesis, Êxodo, enfim, mas em ordem alfabética, porque as pessoas não sabem mais procurar um livro da Bíblia. Se eu não entender a missão de Deus, a palavra de Deus, eu não vou amar a cidade, eu não vou amar a missão, eu não vou amar as pessoas que precisam de uma ação, eu vou viver para mim mesmo. Porque a palavra de Deus que me confronta, que me exorta, que me ensina, que me inspira, é da palavra de Deus que eu tiro força para enfrentar essas situações. Por isso nós precisamos falar como salmista, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Quanto tempo você gasta? Não fala não. Se você tirar meia hora por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. É muito meia hora, 20 minutos, meia hora. Um pouquinho menos às vezes, um pouquinho mais. Sabe, a gente está invertendo as coisas. Falei, eu tenho 2 filhos. As primeiras palavras dos meus filhos foram água, mamãe e Coritiba, o time do papai. Eu sei que está na 2ª divisão, pode rir, não tem problema. Veja como a gente inverte. Eu quero dar todo o recurso possível, um melhor computador, o melhor celular, a melhor faculdade. A gente fica pensando onde vai estudar, que curso vai fazer, com quem vai casar, onde vai morar, mas nós não estamos ensinando a Bíblia para os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós precisamos resgatar o que os reformadores e pré-reformadores lutaram tanto para conquistar, é trazer a palavra de Deus na vida da igreja, para que a igreja seja firmada nas Escrituras e não ande em vento de doutrina. Nós precisamos resgatar, e olha aqui, não é caixinha de promessa. Porque tem gente que acha que a Bíblia é caixinha de promessa. Quem lembra, quem conheceu caixinha de promessa? Levante sua mão, diga misericórdia. Né? Só misericórdia. Ninguém fez caixinha de deveres, Mauro, só de promessa. Não, acho que não venderia tanto. Tem gente, não, eu li a Bíblia, pastor, eu li a caixinha de promessa. Caixinha de promessa, vai lá, tira um versículo, é só bênção, é só promessa. Tem outros que lê a Bíblia assim, ó. Fala comigo, Senhor. Judas foi e se enforcou. Confirma, não é isso não, Jesus. Vai tu e faz o mesmo. Não, Senhor, essa não, mais uma. O que tem para fazer, faz depressa. É claro que nós estamos brincando, mas meus irmãos, quando a gente lê, eu estou lendo agora, nessa semana, o
os livros dos reis, e como aquele povo se perdeu, porque perderam as escrituras. Josias encontra a escritura escondida dentro do templo, ninguém sabia mais qual era a vontade de Deus, quais eram os valores. Se nós queremos realizar uma missão relevante, nós precisamos anunciar um evangelho relevante, e o evangelho genuíno, ele está na palavra de Deus. É o evangelho que vai transformar essa cidade. É a nossa ação por meio do evangelho, é o evangelho encarnado em nós. Neemias termina de reconstruir os muros, a cidade está sendo reconstruída, e como um evento litúrgico marcante daquele momento, Neemias capítulo 8 descreve que todos pararam na praça da cidade e começaram a ouvir Esdras ler as escrituras e explicar tudo o que ele estava lendo. Quando a cidade foi reconstruída, foi a escritura que permeou a reação daquele povo. Nós precisamos resgatar, principalmente, um dos aspectos que eu trabalho nesse livro, acho que no capítulo 2 ou 3, não lembro bem, é a realidade pós-moderna que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de relativismo, onde o que é mais comum é você ouvir alguém dizer o seguinte: olha, isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Você já ouviu isso? Isso é importante para você, mas não é para mim. A verdade se tornou relativa, ela não é mais absoluta. E é essa afirmação que se faz na academia, é essa afirmação que se faz na conversa no dia a dia comum. Não existe uma verdade. Aí parece ser ridículo defender algumas coisas do evangelho. E não é só lá fora não, esse relativismo já entrou dentro da igreja há muito tempo. Como consequência de que não existe uma verdade, então tudo é verdade. E aí nós entramos no segundo aspecto, o pluralismo. Tudo é aceitável, tudo é bom, aceite-se tudo, Deus é o mesmo. Já ouviu esse negócio? Já tem igreja evangélica que marcou a sua história no Brasil pela evangelização, que não quer evangelizar mais. Porque diz, não, tem que respeitar a religião do outro, tem que respeitar a decisão do outro. Porque Deus é o mesmo. Tinha uma música, não sei se você lembra, do Vida Abundante. Betânia, Patrick. Ele dizia assim, se eu pegar uma estrada do Rio a Salvador, Porto Alegre eu não vou ver, mesmo que eu seja sincero. Tem uma poesia na música, é muito bonita, vocês não vão conhecer, eu acho que alguns. É muito da década de 70. Eu sou da década de 80, tá bom, gente? Mas eu gosto de música antiga. Às vezes minha esposa fica desesperada, porque eu entro no carro e coloco Oséias de Paula. Ela quase morre, né? Porque meu pai ouvia muito e eu gosto. Outro aspecto é o humanismo. Esse é um dos piores. Porque o humanismo coloca o ser humano no topo de qualquer escala de valor. E a igreja evangélica brasileira entrou nessa onda. O que importa não é o evangelho, o que importa não é que precisa arrepender-se, o que importa é colocar o ser humano que ele se sinta bem. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que ser um espaço de acolhimento, deve ser, que a igreja deve amar, deve abraçar, tudo isso faz parte, aliás, repetindo o que o Mauro falou, quando a gente chega aqui a gente se sente tão acolhido, tão amado, dá vontade de ficar, né? Mas o que nós precisamos apresentar é o que Deus pensa, o que Jesus pensa. Eu não vou na igreja para ter um carro zero, eu não vou na igreja para ficar rico, para ficar milionário. Se isso vier, amém, eu aceito. Mas eu vou para a igreja por causa de Jesus, e porque Ele me salvou, me santificou e me colocou em missão na cidade, para fazer a diferença. Nós precisamos resgatar o lugar da palavra de Deus na vida da igreja, se quisermos fazer uma missão urbana relevante. Comecei a namorar com a minha esposa e eu queria agradá-la. No outro dia eu liguei na floricultura, comecei a namorar num dia, no outro dia de manhã eu liguei na floricultura e falei assim: manda um buquê de rosas no endereço tal, tal, tal. Tá bom. Eu vou ganhar a moça, né? Ainda mais que quando ela chegou na igreja, todos os músicos eram solteiros, eu era guitarrista, né? Todo mundo ficou de olho. Falei, deixa eu conquistar logo, né? E aí mandei. E a moça falou, você quer que mande um cartão? Eu falei, manda. O que eu escrevo no cartão? Eu falei, não sei, escreve alguma coisa aí e assina meu nome. Eu tinha 18 anos, tá bom, gente? Desculpa. Não é desculpa, mas desculpa. E aí eu chego todo animado à noite.
E ela vem e me fala assim: o que você quis dizer com aquilo que você escreveu no cartão? E ai. Eu falei: o que você entendeu com o que eu escrevi no cartão? E ela começou a falar e tal. Eu falei: ó, deixa eu te confessar um negócio. Complicou a situação. Conhece a Tânia, né? Ela faz muita pergunta, ela fala bastante. O negócio é o seguinte: eu não escrevi o cartão, foi a mulher que escreveu. Me perdoa. Ela falou: deixa eu te falar um negócio já. Da próxima vez não me manda flor, me manda chocolate. Tá bom, até hoje é chocolate. De vez em quando eu levo uma rosa, mas raramente. Porque é chocolate que ela gosta. Eu falei: por que você não gosta de flor? Eu aprendi que toda mulher gosta de flor. Eu falei: não, eu não gosto. Daqui uma semana eu vou te falar por quê. Daí ela foi e me levou, uma semana depois a rosa estava feia, fedida, no chão, no lixo. Está aqui, acabou. E essa cena me marcou porque eu lembro o próprio profeta Isaías falando no capítulo 40, versículo 6, 7, 8, ele complementa dizendo assim: seca-se a erva e cai a sua flor. Ele está comparando o ser humano, ou seja, nós, as instituições, as pessoas, nós somos como a flor do campo. Secamos, nascemos, crescemos, ficamos bobos, casamos, né? E aí tudo acaba. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas ele diz: mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A igreja em missão, ela precisa ser uma igreja firmada na palavra de Deus. E eu trabalho com isso todo dia, de domingo a domingo, porque domingo eu estou na igreja, e no dia de semana eu estou trabalhando no SPB. Eu já vi tanta gente ser transformada pela leitura da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Eu já vi gente que roubava, deixar de roubar porque leu na palavra de Deus. Gente que estava perdendo a família e reconstruiu a família porque viu a palavra de Deus. A palavra de Deus tem transformado a vida de muita gente. Então vamos semear essa palavra que transforma vidas. Segunda lição. Olha comigo, capítulo 3. Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora versículo 14. Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Agora versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Depois ele diz que isso estava se cumprindo. Sabe o que eu vejo aqui? Lucas é o evangelista que dá destaque à ação do Espírito. Eu vejo que do capítulo 3 para o 4, em pouco tempo de espaço, o Espírito Santo é o protagonista da missão que Jesus executou. O Espírito desce sobre ele no seu batismo, confirmando que ele é o Filho de Deus, o Filho do Pai. O Espírito enche ele quando ele vai para o deserto, guia ele enquanto ele está no deserto. No poder do Espírito ele vai para a Galileia, e depois Jesus diz: o Espírito está sobre mim, e isso se cumpriu hoje. Agora, vamos pensar de novo. Nós aprendemos lá na teologia. Tem gente de seminário teológico aqui, é isso? Seminário teológico, vamos lá, o que a gente aprende? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele deixou de ser Deus enquanto esteve na terra? Não. Ele abriu mão da sua prerrogativa como Deus. Ele se esvaziou, se assumindo como servo, mas ele não perdeu a sua deidade. Eu aprendo que Jesus, enquanto esteve no seu período do ministério público aqui na terra, agindo como homem. E é por isso que Lucas vai falar e repetir várias vezes que é o Espírito que está agindo na vida de Jesus. Então eu fico imaginando para nós hoje que queremos realizar uma missão urbana, como Jesus o fez no seu tempo.
Jesus, sendo Deus, estava cheio do Espírito, que o capacitou para a missão, quanto mais nós, seres humanos mortais, muitas vezes pecadores, não precisaríamos do poder, da ação e da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Essa é uma segunda lição que eu destaco nesse texto. Se eu quiser realizar uma missão, revelando o reino de Deus na cidade, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 37 e versículo 38. Vocês sabem, Pedro aqui está pregando, está falando na casa de Cornélio. Ele diz, no versículo 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, ó a região, ó a cidade, ó o estado, ó o distrito, tendo começado na Galileia, região, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então a missão que Jesus realizou na Judéia e na Galileia, Ele o fez porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e por isso, continuidade, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Ele. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para realizar uma missão relevante na cidade. E por que eu falo isso? Porque a gente aprende a fazer as coisas. Tenho 39 anos, eu estou há 39 anos na igreja. Meu pai é pastor. Minha primeira pregação foi com 7 anos. Depois dos 12 ao 14 eu preguei várias vezes. Depois parei. Voltei a pregar com 18 anos. A minha vida inteira eu passei pregando, ouvindo pregação. Eu sei pregar. Eu sei falar. A gente aprende teologia, eu estudei muito teologia. A gente aprende técnicas de oratórias. A gente aprende a subir a voz e a descer a voz. Para você ficar olhando para mim e não perder a atenção. Aqui está cheio de caixa, mas normalmente eu ando para um lado, para o outro, vou para o meio, eu não vou fazer aqui que está cheio de coisa em volta, estou preso. Mas a gente aprende. A gente sabe que a música emociona. Sim ou não? Uma música bem tocada, eu sou meia boca tocando, mas uma música bem tocada, aquele tecladista estava aqui, coisa linda. Não sei onde ele está, mas muito bem. E uma música, ela emociona, ela mexe com a gente. Só que não é só na igreja não, tem gente que chora ouvindo Roberto Carlos também. Agora está na moda coaching. Não sou contra, mas também não tem muita coisa a favor, não. O púlpito virou um lugar de coaching, então a gente vem e a gente motiva, e coisa linda, e a gente sai empolgado. Mas sabe o que eu percebo, meus irmãos? É que muitas coisas estão acontecendo porque a gente sabe fazer, mas não porque o Espírito está movendo, não porque o Espírito está agindo, não porque o Espírito está enchendo, é porque a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a ministrar, a gente aprendeu a pregar, a gente até aprendeu a orar e a gente faz tudo no automático. E às vezes a missão de Deus entra na mesma linha, a gente começa fazendo automático. Nós precisamos olhar para a história da igreja e para a história bíblica. É após o derramamento do Espírito em Atos dos Apóstolos que a igreja recebe poder para testemunhar e realizar a missão de Deus. É a partir daquele contexto que 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 e muita gente foi se convertendo, porque não era Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê Atos, a gente vê que é Atos do Espírito Santo que está impulsionando os apóstolos, e aí gente vai se convertendo. Você quer ver gente se converter de verdade? Nós precisamos do Espírito Santo agindo. Eu não lembro quem disse, mas se eu criar métodos humanos para atrair pessoas para a igreja, eu vou ter que mantê-los com métodos humanos. E veja, vou repetir, eu não sou contra método, não sou contra estratégia, não sou contra nada disso. Eu só acho que isso tem que vir no lugar correto. Para realizar a missão com relevância, é o Espírito que tem que conduzir, é Ele que tem que mexer, é Ele que tem que arder. É como os 2 discípulos no caminho de Emaús, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava estas coisas. O Espírito tem que agir, tem que arder no nosso coração.
Meus irmãos, a história da igreja evangélica no Brasil é marcada por gente simples, mas gente simples que às vezes não tinha nem estudo, como a gente ouviu um comentário aqui, mas era cheia do Espírito, abria a boca para falar, e pessoas se convertiam, demônios saíam, estruturas eram libertas, tudo isso acontecia pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Nós precisamos resgatar esse negócio aqui. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que é Ele que convence do pecado. Não sou eu. Não é minha fala bonitinha. Não é minha fala emocionada. Não é o meu discurso que você é importante, você é legal, você é tudo, você. Não. É o Espírito que entra lá e vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que Ele que é o Consolador. Quando eu olho para o Novo Testamento, Ele é a companhia. Quando eu olho para o Novo Testamento, Ele é que dá poder à igreja. Quando eu olho para o Novo Testamento, é Ele que dá unção à igreja. Quando eu olho para o Novo Testamento, é Ele que dá dons para que a igreja execute a missão. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que é Ele que intercede pela igreja, é Ele que intercede pelos cristãos. Ou seja, para realizar a missão urbana nos dias de hoje, nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo. E para isso a gente precisa buscar. Paulo recomenda, enchei-vos do Espírito. Mas ele não habita em mim? Habita. Paulo diz em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quando eu aceito, o Espírito está em mim. Mas isso não quer dizer que diariamente eu devo me encher do Espírito. E é por isso que Lucas é o único evangelista que aponta do capítulo 3 até o último capítulo, Jesus orando. Jesus ora e ora e ora, porque ele sabe que ele dependia do Espírito Santo para agir enquanto ele estava realizando a sua missão. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o quê? E ser-me-eis testemunhas. Aonde? Na cidade. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual é a eficácia da missão de Jesus e da missão da igreja primitiva? É uma igreja cheia do Espírito Santo que anuncia a palavra de Deus. É por isso que Jesus começa com a palavra e cheio do Espírito. É isso que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Um lugar em que o ambiente já seja tomado pelo Espírito. Em que quando nós entrarmos para pregar, para falar, o Espírito já vai mobilizando, tocando no coração daquele que está dentro da casa, daquele que está no tráfico, daquele que está perdido, daquele que está perdendo a família. O Espírito Santo já vai movendo e só vai nos usando. Nós somos servos cheios do Espírito para ministrar aquilo que Deus nos convocou, nos vocacionou para fazer. Então vamos resgatar esse Espírito Santo. Em último lugar, tenho 15 minutos para acabar. Jesus estabelece um paradigma missionário. Ele diz assim, hoje está se cumprindo essa palavra. Então o que ele quer dizer com isso? Em mim, isso está se tornando uma realidade. Ele estava com o Espírito do Senhor, ungido para evangelizar, para proclamar, para restaurar, para pôr em liberdade e para proclamar o ano aceitável. Nele. Em Jesus nós temos a plenitude da revelação de Deus. Por isso que Jesus é o paradigma para a nossa missão. E essa é a minha última lição de hoje. Nós vivemos hoje numa ditadura da idolatria. O ser humano gosta de ser igual, gosta de copiar. É ou não é verdade? Isso é natural, faz parte do ser humano. Eu gosto de usar terno quando preciso usar terno. Quando não preciso, eu não uso, obviamente. Então, eu uso uma vez por mês, na minha igreja, no dia da ceia a gente usa terno, no resto não. Mas eu gosto de usar terno. No meu trabalho, às vezes, eu tenho que usar. E eu tenho uns referenciais que eu olho lá, como que o sujeito está usando o terno. Não vou falar o nome não, mas... Como que ele está? Deixa eu ver. Ah, aquele é um modelo agora. Olha, um referencial. E a gente gosta disso. Contudo, a nossa sociedade, o nosso mundo, virou uma arena para a idolatria, que a gente não consegue estabelecer os limites. É por isso que programas chamados Ídolos, Big Brother, Masterchef, que mais? Aquele do Voz lá, como que é o nome? Voice, é Voice? Faz sucesso. Quem é o próximo ídolo do Brasil? Quem é o próximo?
Quem é? Quem é? E tem uma audiência enorme. Porque os nossos corações são orientados a adular, a querer ser igual. Eu lembro, em 2002, na Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo de forma linda. Não sei se vocês lembram. Gente, tem coisa feia nesse mundo, mas aquilo era feio demais. Aquilo passou do limite. Para quem não lembra, ele rapou a cabeça e deixou um negócio de cascão aqui na frente. Lembra disso? Qual foi a consequência daquilo? Mesmo sendo algo ridículo. Um monte de criança, de jovenzinho, adolescente. Mas eu vi adulto, tá, Mauro? Era um amigo, eu quase bati nele, inclusive. As pessoas gostam, não vou ficar só nos homens não, tá? Eu lembro uma cor de azul que fez sucesso no esmalte aí nas novelas. E aí estava uma entrevista daquelas num jornal desse da hora do almoço, aquelas entrevistas que você não sabe como você chegou até ali sem ter ouvido aquilo, como você viveu sem saber daquilo. Que é aquelas entrevistas muito importantes. E aí, por que esse azul está fazendo sucesso? É porque tem uma atriz da novela que está usando, não lembro o nome da atriz nem da novela. A gente gosta de ser igual. E a gente trouxe isso para a igreja. E veja, não estou dizendo que a gente não tem que ter boas referências. Mas a gente criou os nossos ídolos do mundo gospel. O grande pastor, o grande cantor, a ponto de até um cantor, num tempo atrás, falar, eu sou o cara, não tem ninguém, eu sou. Se arrependeu, pediu perdão, foi uma atitude bonita, amém. Que Deus o ajude. Mas sabe, nós temos parte da culpa nisso. Porque nós criamos os nossos ídolos. A gente critica a outra igreja pelos ídolos que eles têm, mas nós criamos os nossos de carne e osso. Eu lembro quando eu tinha uns 13, 14, não, 15 anos. Oficina G3 foi em Curitiba, quase não ia. Meu Deus do céu, era um negócio doente. Tem até um CD que fica, oficina, cadê você? Eu vim aqui só para... Eu não estou entrando nesse mérito, mas é só para você ver como a gente naturalmente vai criando os nossos ídolos. E quando a gente vai criando os nossos ídolos, a gente perde a maior referência. E talvez por isso que a gente não esteja realizando uma missão como deveria. Mas pastor, Paulo disse que é para imitar ele. Sim, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de... Paulo, o dia que você não seguir Jesus, não for igual a ele, tchau meu filho. Pode copiar o teu irmão do lado, teu pastor, teu líder, pode copiar. Mas se em algum momento ele desviar do foco de ser igual a Jesus, muda o rumo. Porque o que nós temos aqui, narrado nos evangelhos, é um exemplo de alguém que dedicou tudo o que tinha por uma causa. Era tudo ou nada. Ele abriu mão de tudo por uma causa, por uma missão urbana. Ele se encarnou, ele desceu, ele se fez homem. Alguém já disse que a maior humilhação de Jesus não é a morte, a maior humilhação é o Deus Criador, aquele que criou o homem se tornar um homem, criado, nascido, sofrer, ainda mais dentro daquele contexto. Jesus faz uma opção. João nos diz que ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. E aí Jesus é enviado, e aqui ele mostra como ele foi enviado para evangelizar pobres, para proclamar libertação, para restaurar vista aos cegos, pôr liberdade ao oprimido, proclamar que o ano do Senhor chegou, que a salvação chegou. É esse o modelo. Pode estudar métodos, sistemas, estratégias, regras e o que for, mas aqui está o modelo simples do que é a missão que Deus nos deu. E a ênfase dele, João capítulo 20 é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O modelo que ele foi enviado está aqui. O nosso modelo de missão urbana é o mesmo modelo que o Pai deu a Jesus. Ele é um modelo. Ele é a referência nesse texto. Ele salvou o perdido. Ele serviu o mundo.
Ele realizou uma missão ampla, abrangente, que anunciava sim, proclamava as boas novas do reino, mas agia a ponto das pessoas falarem: ele é poderoso em obras e em palavras. Ele fala, mas ele faz. Meus irmãos, eu não acho que o partido A ou o partido B vai mudar a história desse país. Ninguém da política vai mudar a história desse país. Mas se a igreja de Jesus, comprada, lavada, remida no sangue, se levantar e começar a proclamar o evangelho de Jesus, o nosso país vai mudar. No último 140 milhões, eu acho que já passamos disso. Basta a igreja se levantar. É a igreja que tem a chave do reino dos céus para, pregando o evangelho, mudar a realidade. Eu tenho um livro que eu falo, Missão que Transforma, em que eu destaco que a igreja de Jesus é a maior agência de transformação na face da terra. Quem aqui veio para a igreja não valendo nada, não prestando nada? Levante sua mão e diga: eu não prestava. Está aí. Passe em qualquer igreja evangélica nesse bairro e você vai ver gente que resgatou a família, deixou de beber, deixou de se drogar, deixou de roubar, deixou de mentir, porque teve um encontro com o evangelho, porque teve um encontro com Jesus. A igreja pode fazer a diferença na cidade, como Jesus fez, curando corpo, alma e espírito, realizando um ministério diferente, porque Jesus se interessava por aqueles que tinham necessidades. Marcos destaca várias vezes que ele chega e diz: e ele teve compaixão daquelas pessoas. Era compaixão que movia Jesus. Era o senso de missão que ele tinha que cumprir que movia Jesus. A missão de Jesus não foi dentro do templo. O templo é importante para a celebração. E nós temos, eu trabalho essa questão do movimento dos desigrejados com muita ênfase, dou muita palestra, estou escrevendo um livro sobre isso. Eu sou a favor da igreja, eu amo a igreja, eu sou fruto da igreja, eu estou aqui por causa da igreja. Então a igreja é importante, a celebração, o ajuntamento é importante, e nós só somos igreja quando estamos celebrando conjuntamente. Mas Jesus, Ele nos ensina que apesar de importante estar reunido, Ele nos envia para o mundo. O ministério dele é dinâmico, vai ao encontro do povo, vai ao encontro das necessidades. E aqui está a descrição do tipo de pessoa. Direitos humanos não é uma ideia agora, recente. Direitos humanos é uma ideia da Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus vai resgatando o ser humano, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o que está sendo explorado. Amós é um livro de injustiça social, e ele é questionado. Veja, o plano de Deus em toda a história é de restaurar. E é por isso que 2 Coríntios diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para realizar isso. Um ministério a serviço de Deus, em primeiro lugar, firmado na palavra, conduzido pelo Espírito, mas em favor do próximo. Quando a gente deixa de amar o próximo, a gente entra numa rotina religiosa, vazia e sem sentido. Para o Rio de Janeiro ser transformado, nós precisamos que a igreja se levante para fazer a diferença, e ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra tem que salgar, tem que fazer diferença, e luz no meio da escuridão. A igreja não é chamada para ser um clube social. Eu gosto da igreja, eu gosto de convivência, eu gosto de comer junto com os irmãos. É muito bom tirar sarro de flamenguista, eu amo fazer isso. Vascaíno também. Mas mais do que tudo isso, a igreja é a agência de Deus na terra. Veja como a igreja é importante, porque ela é a expressão da vontade de Deus na terra. É o reino de Deus se manifestando quando a igreja está em ação. Por isso que nós precisamos juntos fazer essa diferença. Fique em pé, por favor. Qual é o modelo de missão que você quer? O que eu destaquei aqui é um modelo firmado nas Escrituras, cheio do Espírito e seguindo o modelo de Jesus. Você acha que esse modelo é o melhor que existe? Sim ou não? Amém? É o modelo de Cristo. Só que o sucesso na perspectiva humana nem sempre é o sucesso na perspectiva de Deus.
Porque nesse mesmo capítulo, no versículo 24, Jesus diz assim: olha, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. No versículo 28 diz que todo mundo em Nazaré se encheu de ira. Nazaré fica, acho que a 180 metros, ou 280 metros do nível do mar. Ela está no alto, no meio de montanhas, numa depressão. É uma região alta. Existem imagens na internet que você pode ver, que você, em Nazaré, você olha um vale, você olha as outras montanhas do outro lado. A Bíblia diz que levaram Jesus e o expulsaram da cidade, querendo o jogar de lá de cima, por causa da sua proposta. Então, se você está esperando uma aprovação humana, seja de quem for, você está perdendo seu tempo. O mais importante de realizar a missão é que nós vamos estar cumprindo com a vocação que Deus nos deu. Nós vamos andar do modo digno pela vocação que fomos chamados. Que possamos seguir nisso, meus irmãos. Coloca algo na sua cabeça: eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença nas pessoas que estão próximas a mim. Eu quero fazer a diferença no meu bairro, na minha cidade, na minha vizinhança, com os meus amigos. Eu quero fazer a diferença. E deixa que o Espírito te conduza como Ele conduziu Jesus. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que precisamos melhorar muito. Nós reconhecemos que precisamos aprender ainda mais. Nós reconhecemos, Jesus, que precisamos crescer na visão que o Senhor nos deu. Nós precisamos, Senhor, deixar algumas coisas nossas, algumas distrações que muitas vezes ainda estão nos prendendo a essa lógica desse mundo em que vivemos. Distrações que podem até não ser ruins, mas estão nos tirando do foco do reino de Deus. Mexe com a gente, Jesus. Nos faz amar a missão que o Senhor nos confiou. Nos faz amar a Tua palavra, aprender dela, ensiná-la. Nos faz ler, viver, compartilhar, distribuir. Ó Senhor, que a Tua palavra nos impulsione, que a verdade da Tua palavra nos impulsione. Que a ação do Teu Espírito, ó Deus, venha sobre nós. Renova aquele que precisa de um renovo no Teu Espírito. Renova aquele que precisa, Senhor, desenterrar dons que estão enterrados. Desenterra nessa noite em nome de Jesus. E distribua dons nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda a olhar para Jesus sempre e constantemente. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não nos deixe olhar para a direita ou para a esquerda, e que todos os métodos, sistemas, ideias humanas, Senhor, elas estejam a serviço do Teu reino, mas que o Senhor seja o capitão, que Tu seja o Senhor, que o Senhor vá à nossa frente, ó Pai. E assim, que a igreja possa derrubar as portas do inferno por meio do poder de Jesus Cristo. Nós oramos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Mauro, Deus te abençoe, querido. Uau, o que falar depois disso, né?